Hoje é dia 12/5. Vamos lá para mais uma leitura bíblica diária. Hoje, dia 12/5. A leitura é Atos, capítulo 20, do 17 ao 38. Atos 20. Discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como eu em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após de si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não viriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Juízes 14:15. O casamento de Sansão.
desceu Sansão a Timnate, e, vendo em Timnate a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e, chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse-lhe, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E se mo não puderdes declarar, vos me darei a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestidos. E eles lhes disseram: Dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhe disse: Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda mo não declarastes a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia: Antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão constantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou os seus vestidos e deu as mudas de vestidos aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava.
Sansão põe fogo às searas dos filisteus. E aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, porque disse seu pai: Por certo dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: Assim o haveis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. Os homens de Judá amarram a Sansão. E disseram os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe falaram dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Sansão fere 1.000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramá-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela a água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Jó, capítulo 42.
Jó. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. O que não era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se cordoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Acabou, Jó. Então é isso. Leitura do dia 12/5. Então, ali Sansão queria uma mulher que não era boa para ele, né? Porque não era do costume daquela época lá o pessoal casar com desconhecido ou com gente de outros povos. A gente também era assim, né? Até quando eu era criança, o pessoal ainda casava mais com o pessoal assim que era ali mais próximo do bairro, né? Porque o pessoal se encontrava geralmente nas igrejas. Então você conhecia mais ou menos aquela família, né? Pelo menos a maioria do pessoal da família, o pessoal que trabalhava, onde trabalhava, quais as profissões, né? De onde aquele pessoal veio. Mas ali tinha um negócio de Deus, né? Por isso que não adianta, a gente quer controlar sempre. Mas depois lá na frente você entende tudo o que aconteceu. Por mais que a gente é teimoso e acha que é a gente, né?
que quis fazer. Muitas vezes dá certo, mas não é porque fui eu que, como que fala? Porque não é porque fui eu que programei, mas é porque aquilo que eu desejei estava de encontro com a vontade de Deus. E aí acabou dando certo. Sempre dá certo, mesmo dando errado, deu certo. Porque, igual no caso dele, ele queria casar com aquela mulher, os pais avisou que não dava certo, mas ele quis. E assim, não foi só porque ele quiser, porque Deus queria dar os filisteus na mão dele. E é dessa forma que ele faz. Ai, os governos errado que tá aí, o povo que escolheu, que não sei o que, nada sai da vontade de Deus. Se entrou, foi porque Deus permitiu. Assim como aqui também. Daqui a pouco vai ter eleição. A gente sabe que a maioria quer, aí, mas vamos ver qual que vai ser a vontade de Deus, porque independente de ganhar direita ou esquerda, o que entrar, seja por fraude, seja pelo que for, é vontade de Deus. Não adianta. A gente tem que estar preparado, porque se não for nesse ano que entrar um governo que é diferente dos nossos pensamentos, dos valores que a gente tem, essa hora vai chegar. Porque a gente viu ali também, né? Paulo até despedindo, porque ele fez o que tinha que fazer, e é isso que a gente tem que fazer. Falar de Deus o tempo todo, todo mundo que estiver perto da gente, demonstrar, né, com as atitudes, com as escolhas, com as palavras, que é a minha parte mais difícil, né? Porque a minha boca, meu Deus do céu, me ajuda com a minha boca e com o meu temperamento, que é muito forte, muito forte. A minha vontade de mandar todo mundo para uns lugares ruins é muito grande, muito grande. Eu não tenho muita paciência, mas Deus seja sobre a minha vida e que isso melhore. E depois Jó, né? Tem Jó ali, chegando no final da dificuldade dele, né? Que também foi permissão de Deus, porque ele era um homem muito bom, que trabalhava, que teve os filhos, que cuidava da esposa, né? Que tinha um bom casamento, tinha suas fazendas, seus animais, seus filhos, tudo. E fazia a doação dele lá, o dízimo dele, né? Ajudava os pobres. Então ele fazia tudo o que a cartilha manda, né? Mas mesmo assim, e ainda assim, o demônio quis tentar, né, os filhos de Deus, para mostrar para Deus que se tirar tudo do bem material, aquele servo dele já não serviria mais a ele, né, a Deus. E é isso. Então fica ligado aí. Se você perder seu chuveirinho quente, o seu fogãozinho a gás, né, a energia, né, a luz, a energia para ligar o computador, para carregar o celular, para você ficar o dia inteiro na internet vendo porcaria. Quando tudo isso aí acabar, for tirado da gente, será que a gente continua ainda servindo a Deus? Ou será que ainda vai ser melhor? Porque a gente vai ter mais tempo para buscar a Deus. Então, não sei. Reflexão, né? Reflexão. Jó aguentou ali, foi firme, lógico, com dor, com sofrimento, com tudo, porque a gente é ser humano. E quando o sofrimento vem, a gente vai sofrer e a gente tem que sofrer mesmo. Não adianta ficar correndo de sofrer, ficar correndo dos problemas, né? A gente vai ter problema. O negócio é como que a gente vai passar por esses problemas. Como que a gente vai sair desses problemas, né? Mas o sofrer é normal, tem que sofrer, né? A gente vai sofrer, mesmo porque senão a gente deixou de ser ser humano. Chorar, sentir dor, ficar triste. Hoje eu tive muita dificuldade para vir fazer a leitura. Talvez se eu não tivesse gravando o vídeo não seria tão difícil, porque aí eu faria ali deitada na minha cama e nem de lá eu saía, porque hoje a minha vontade é não sair da minha cama. Eu queria ficar lá deitada, chorando, né? Hoje tô
bem deprimida, mas eu consegui. Vim aqui, fiz a leitura, pega a sua Bíblia, faz sua leitura. Se tiver achando pouco essa leitura diária, né, que eu faço essa sequência, que é esse planinho de leitura que eu tenho, porque quando chegar em dia 31 de dezembro, eu e quem estiver acompanhando vai ter lido a Bíblia inteira, né? Então, pega Provérbios, lê Provérbios também. Lê o Provérbios inteiro na sequência, porque essa sequência aqui desse plano de leitura que eu faço é para ler a Bíblia em um ano. E ele faz a ligação, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E aí ali no meio pega Salmos, Provérbios. Então, faz essa leitura diária e começa a ler um livro da Bíblia para ler ele inteiro, assim, na sequência. Eu gosto de indicar para começar a ler o Provérbios. Provérbios, muito bom para ler os Provérbios. Então é isso. Deus abençoe todo mundo que assistir esse vídeo, quem não assistir também, que Deus possa dar muita força para buscar a palavra dele, inclusive para mim, para refletir mais ainda sobre a palavra de Deus, sobre quem sou eu, quem é Deus na minha vida, que Deus é Deus, né? Ele é o criador de tudo e ponto final. Mas assim, buscar na palavra, né? Quem é Deus, quem sou eu, de onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui, para onde eu vou. É isso. A gente tem que voltar a enxergar o mundo real, olhar o que está acontecendo em volta, né? A natureza, o céu. Contrário do nome do filme lá que eu não vi, não assisti, eu só ouvi o pessoal comentar que fala não olhe para o céu. Mentira, a Bíblia fala olhe para o céu, veja os sinais. Na Bíblia fala que no fim dos tempos ia acontecer muita coisa absurda. Então, assim, ia ter sinais no céu também. E cuidar para não ser enganado, porque eles já sabem disso, já leram a Bíblia, os demônios. E eles também têm a capacidade de fingir que é Deus, né? Então eles vão dar alguns sinais no céu mesmo, pra gente achar que já é o de Deus, mas se você tiver firme na palavra, tiver conhecimento, mesmo no momento em que eles tirarem essa Bíblia física das nossas mãos, ela tem que estar aqui, ó. E aí você vai saber identificar o que é de Deus e o que não é. Bom, então, boa leitura. Deus abençoe. Até a próxima.